Meus caros, sabe o que eu estou notando ultimamente? Vendo os vídeos que o pessoal posta aí de reacts e vídeos de mulheres falando, mulheres de várias idades, novas, balzacas, pós-balzacas, que já entraram no tobogã da decadência. Outras patricinhas, né, que se acham a nota 10/10/10, eu, eu notei que há uma guerra já de narrativas. O nosso assunto, ele se espalhou. Red Pill, MGTOW, causa masculinista, direito dos homens, antifeminismo. Isso se espalhou e as mulheres estão sabendo disso. As mulheres estão conhecendo o nosso discurso de valorização, de não sair correndo atrás mais de mulheres, de deixar de ser trouxa, de deixar de ser estepe, de deixar de ser amiguinho, de deixar de ser só mais um seguidor lá no Instagram. Não adianta nada. É só para inflar o número de seguidores que elas têm. Ah, elas sabem também que nós estamos alertando para o jogo duro que elas fazem quando encontram um homem mediano. Aí é uma trincheira de exigências, arames farpados, campos minados. E quando encontra um cara ali que elas se agradam, o terreno está aplainado, tem gramado, está lisinho, não tem problema nenhum. Agora, os caras que há 15, 20 anos atrás seriam aceitos de forma normal, não estão sendo mais aceitos. Quer dizer, é uma hipergamia que eu diria da brasileira, que eu diria que está entre top 3 no mundo. E caso acontecesse dessa hipergamia a partir das mulheres que estão lá no topo, isso não seria surpresa, porque isso sempre aconteceu. Sempre. Mas a surpresa é, nos últimos anos, aí que está todo o negócio que nós debatemos, a surpresa foi que o empoderamento feminista fez com que mulheres com nota baixa, se nós colocarmos notas nas mulheres, notas baixas, elas estão exigindo homens com notas muito mais altas do que elas. Elas não estão aceitando mais homens nota igual.
Uma mulher nota 2, um homem nota 2, uma mulher nota 3 com um homem nota 3. Ah, outra coisa também é estão cada vez mais perturbadas, já não conseguem se decidir o que querem mais. Com o passar dos anos, vão ficando piores. Aí você entra na parte das Balzacas, estão totalmente destrambelhadas. É, algumas teimosas, né? Sempre tem, né? Algumas teimosas dizendo que estão bem, que é a melhor época da vida e tal. Outras são sinceras e dizem que a coisa está ruim. Mas, então, o que eu quero dizer é o seguinte, que elas estão sabendo já da nossa narrativa e estão surgindo vários contrapontos. Estão surgindo mulheres com dicas tipo as nossas para outras mulheres. Olha, olha se tem cabimento isso aí. Não, elas são incríveis. Elas são incríveis. Não é possível. Mulheres dando dicas para outras mulheres não se darem mal com os homens. Não, 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 não. Eu não imaginava que isso ia acontecer, cara. Sinceramente, quando eu comecei os vídeos aqui, eu não imaginava que as mulheres teriam essa capacidade, cara. Quer dizer, os seres mais privilegiados, os seres mais privilegiados do universo, dando dicas para outros seres privilegiados, mais privilegiados do universo, para se defender dos homens. Olha só. O que os homens podem fazer contra as mulheres? Mas eu imagino mais ou menos o que seria isso. Seria as nossas dicas. Então seria um aviso de que os homens estão tomando certas precauções. Então elas estão dizendo assim para umas para as outras: olha, os homens eles já não estão chegando fácil, eles já não estão bancando os otários, eles já não estão gastando muita grana, eles estão se valorizando mais, eles já não estão correndo atrás, eles já não são mais aqueles bobocas, eles já não são aqueles iludidos que nós passávamos a conversa. Então, mais ou menos é esse tipo de aviso que elas estão repassando umas às outras. Elas estão repassando as nossas dicas, para elas se prevenirem das nossas dicas. As dicas que nós damos para os homens se prevenirem delas, porque no caso das mulheres não são só elas, né? Tem o sistema que é a favor delas. No caso delas falarem, avisarem outras mulheres, é só sobre o que nós falamos, porque o sistema não está a nosso favor. O sistema está a favor das mulheres. Então, meus caros,
Elas são muito inventivas na hora de não querer perder. Não é querer perder. Elas são muito inventivas na hora de querer levar vantagem em tudo. É a lei de Gerson. Eu preciso levar vantagem em tudo. Então, elas estão querendo se prevenir do que nós estamos avisando os outros homens. Olha, os homens estão tomando tais e tais e tais atitudes. Se valorizem, não entrem na conversa delas. Isso, o que vai virar isso? Vai virar que elas vão ficar mais hipergâmicas, mais narcisistas e mais egocêntricas. Quanto mais elas souberem dos nossos avisos, mais elas vão fazer jogo duro. Porque elas gostam de não ceder. Vocês sabem. Mulher não gosta de perder para homem. E aí, meus caros, nós vamos chegar em um conflito que vai ser: um lado não vai querer ceder, o outro lado não vai querer ceder. E eu acho que nós temos motivos de sobra para não cedermos sob hipótese alguma. Porque elas têm o sistema ao seu lado e nós não temos. Então, não é só uma questão de vamos ceder um pouquinho aqui para não ficar tão radical a coisa. Não. Nós não temos essa opção. Nós não temos essa opção porque nós temos todo o sistema contra nós. Então, isso vai virar um embate. Um embate que eu espero que nós consigamos segurar essa barra. E aí vocês sabem o que eu já disse aqui. Aconteça o que acontecer. Se virar uma desgraceira total, que vire. Aí não. Fazer o quê? Não fomos nós que começamos, né? Não é mesmo? Então, pessoal, eu notei isso por causa de vários vídeos, né? De mulheres dando dicas para outras mulheres sobre o que nós estamos comentando aqui. Quer dizer, elas estão sabendo, então agora elas querem se prevenir do que nós falamos para os homens se prevenirem das mulheres. Olha que loucura. O que vai virar isso? O tempo dirá. Coisa boa não é. Isso aí vocês podem ter certeza. Conciliação, retroceder, não. Isso não vai acontecer. Tendência é de piora. Porque mulher é teimosa, elas ainda estão privilegiadas pelo sistema, só que elas vão perder o privilégio, e assim eu espero, elas vão perder o privilégio que elas tinham com nós
elas apertaram demais o torniquete, é o que eu falei aqui. O feminismo não soube pisar no freio. Se o feminismo soubesse pisar no freio, não haveria nos nossos assuntos não existiriam. Mas é que o feminismo e as mulheres que abraçaram o feminismo ultrapassaram os limites. Aí, quando você ultrapassa os limites, você acaba acordando quem está dormindo. Então, a nossa reação foi porque elas ultrapassaram os limites. Se tivessem sido espertas, tinham parado no momento que estavam por cima. Os homens iludidos, privilégios na justiça, privilégios na sociedade, privilégios governamentais. Elas tinham parado ali, mas não. Mais. Nós queremos mais. Mais. Olha aí, ó. A ganância precede a ruína. Quiseram mais. Agora vão teimar, bater o pé para não retroceder, pois nós não vamos retroceder também. Porque se nós retrocedermos, nós pulamos na fogueira. Então está aí, pessoal, esse pensamento que veio em mim sobre o que elas estão falando aí na internet e querendo se precaver do que nós temos que nos precaver. Agora, nós não temos opção, senhores. Não podemos retroceder sob hipótese alguma. Vai ter que ser assim, na marra. Até mais, meus caros.